Se eu te perguntar hoje, quais são os direitos dos povos de terreiro, você saberia me explicar? Porque não basta apenas ter direito, é preciso saber como cobrar e aonde acessá-los. Nessa aula, vou explicar como o Estado funciona e como buscar a garantia dos nossos direitos como povo de terreiro e como transformar os direitos em ações. Sou Nado de Oxalá, Babalorixá há 25 anos e mestre da tradição do Pontão de Cultura da família Orum. Nossa presença é ancestral, cultural, espiritual, social e juridicamente protegida. Nossa instância máxima, chamada de governo federal ou União, que dialoga diretamente com os estados e municípios, que são as três instâncias de governança. O município está mais próximo, mais acessível ao nosso cotidiano. É muito comum, é normal, as leis serem criadas pelo governo federal, as leis e decretos. Mas essas leis, elas chegam nos estados e nos municípios a partir desse diálogo de governança. Enquanto o governo federal organiza e administra os estados brasileiros, os estados, por sua vez, organizam e administram os municípios que competem a eles, e, por sua vez, então, o município trabalha diretamente com a sociedade, a comunidade, né, pertencente àquele município. Essas três instâncias, pela Constituição, é dividida em três poderes, três formas de comando ou três formas de governança também. Essas três formas, esses três poderes, é chamado de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Essas três formas existem no município, no estado e na federação. O poder executivo, seja ele a nível federal, estadual ou municipal, ele administra, executa as leis criadas. Compete aos poderes executivos de cada instância a administração das instâncias e das leis criadas. A nível nacional, o poder máximo, o cargo máximo deste poder, nós conhecemos como pelo presidente, o cargo de presidente da República. A nível estadual, compreendemos pelo cargo de governador, enquanto a nível municipal conhecemos como cargo máximo o prefeito do município. Para além dos cargos, também consta no Poder Executivo outras esferas, como a nível nacional, os ministérios, secretarias, coordenadorias, diretorias nacionais. A nível estadual, também existem secretarias, coordenadorias estaduais, assim como no município também existem as secretarias, coordenadorias e diretorias. Tanto o ministério como a secretaria são divididas por setores de políticas de direito ou de políticas públicas, como o Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, Ministério da Assistência Social e sucessivamente suas secretarias. Já o poder legislativo, como eu disse antes, é o poder que cria leis, modifica e fiscaliza as leis, a partir da Constituição. A nível federal, o poder legislativo, nós conhecemos ele pelo Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal. A nível estadual, são as Assembleias Legislativas, as Câmaras de Deputado Estadual
E a nível municipal são as câmaras de vereadores. Esse poder, então, ele fiscaliza tanto o poder executivo, se estão administrando e se estão fazendo as leis acontecer, como também compete a eles a criação de novas leis, emendas, né, de novas leis. É o poder que também dialoga junto com a sociedade civil em escutas, audiências públicas para a criação, formulação, compreensão de novas leis que precisam ser organizadas. O terceiro poder é o poder judiciário. É o poder que conhecemos como fóruns, advocacia. É o poder que garante o cumprimento das leis. A nível municipal, ele existe a nível municipal, estadual e federal, muito falado em instâncias, né, em processos jurídicos. Comumente, né, conhecemos quando entramos com um processo e acabamos recorrendo em segunda e terceira instância, que seriam estes níveis de governança, né? Quando no nosso município, então, um julgamento não sai de acordo com aquilo que nós gostaríamos e recorremos a uma segunda instância, que é a nível estadual, e uma terceira instância, que é a nível federal. E isso faz nós compreender como é organizado o Estado pela Constituição, em três níveis: municipal, estadual e federal. Temos um pouquinho mais dessa compreensão pelo Judiciário. Então, esse terceiro poder, que é o poder de justiça e de garantia de cumprimento das leis e da garantia de direitos. E o que isso significa diretamente aos povos tradicionais de terreiro? Uma vez que, desde a Constituição de 1988, temos liberdade ao culto, garantias de professarmos nossa fé, e o Estado é laico, ele não pode professar uma única religião, já nos traz esse embasamento de garantia religiosa. Mas, para além disso, vem acontecendo movimentações através de políticas públicas de reconhecimento de direitos do povo de terreiro como povos e comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana. Isso acontece pelo Decreto Nacional número 6040 de 2007, aonde por este decreto é reconhecido 28 povos tradicionais, entre eles povos de terreiro. Isso quer dizer que todos os povos tradicionais têm sua cultura, espiritualidade e religiosidade diferenciada. E isso precisa ser garantido pelos estados e pelas leis de políticas públicas. A partir daí também, em novembro de 2024, pelo decreto 12.278, o Estado reconhece os povos e comunidades tradicionais de terreiro e matriz africana por uma política pública específica. Mas o que é política pública? Política pública são leis e decretos que são organizados a partir da Constituição, que dialogam com a Constituição, a partir da nossa lei máxima, que é a Constituição, que vai se organizando a partir de escutas, a partir de diálogos e conversas com aquele público pertencente a este assunto. Então, políticas públicas é todos os direitos, também todos os direitos que vai sendo constituído e organizado a partir do que está na Constituição. E como fazer as políticas públicas acontecer? Pela participação social. O que isso quer dizer, né, para o povo de terreiro? Quer dizer que, por mais que um decreto exista, por mais que esse decreto até se torne uma lei, ou que as leis existam a nível nacional,
Existe uma tendência dessa lei dialogar com os estados, com as leis, com o executivo dos estados, e uma tendência com que essas leis também dialoguem, se organizem e passem a ser executadas nos municípios. Mas para com que isso aconteça, é de vital importância que o povo de terreiro faça sua parte, sua participação social. É de extrema importância que o povo de terreiro dialogue com esses poderes, tanto a nível municipal como a nível estadual e a nível federal. É muito importante que a gente converse com esses poderes executivos do município, seja com o prefeito, com as secretarias, daquilo que nós estamos necessitando para fazer essas leis acontecerem no nosso município. Porque não quer dizer que uma lei exista que ela seja cumprida, né? Então nós precisamos reconhecer nossos direitos e começar a fazer esse diálogo com os gestores, né? A partir daí, nós devemos também começar a dialogar com os poderes legislativos, que é justamente a articulação, a fiscalização dessas leis de direitos, inclusive a elaboração, a melhoria desses decretos, dessas leis, dessas garantias com o nosso município. Porque em cada região, em cada município, tem suas particularidades. Quando uma lei ou um decreto criado a nível nacional tem uma tendência com que esse decreto, essa lei, seja muito ampla. E a tendência é que no diálogo com os estados e municípios, a partir de escutas públicas, a partir da busca do público com essa lei, esse diálogo faça com que esses decretos e leis acabem sendo um pouquinho mais objetivos de acordo com a realidade de cada região, de cada estado, de cada município. Inclusive, aquilo que não for contra a lei ou decreto é totalmente plausível de acordos e comunhões. Mas para com que isso aconteça, é muito necessário a participação social. É muito necessário com que o povo de terreiro dialogue com o poder executivo e legislativo. E também é de extrema importância que qualquer violação de direitos de povo de terreiro, a qualquer nível, seja feitas denúncias junto ao poder judiciário. Dentro do Poder Judiciário existe a Defensoria Pública. O próprio nome já diz defensoria, nos defende. Está aberto para todos e todas, né? E o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão do terceiro poder, do Poder Judiciário, que fiscaliza. Então, tudo aquilo que não estiver de comum acordo com os decretos, com a lei, deve ser levado ao conhecimento do Ministério Público. E tudo aquilo que for de uma violação de direitos deve ser levado à Defensoria Pública, a qualquer nível. Estava vendo agora, inclusive, uma matéria de um ritual afro-religioso que foi impedido de acontecer no estado do Piauí. E isso corrompe o direito do povo de terreiro de atuar, né? Isso tem que ser levado à Defensoria Pública, ao Ministério Público dessa cidade, né, do seu estado, tem que ser registrado, tem que ser feito denúncias. E para a gente não se prolongar aqui nessa aula, nós temos um material escrito com diversas leis e decretos de garantias de direito e um manual de como acessar, organizar e reconhecer nossos direitos e onde procurar, como acessar essas garantias. E vamos disponibilizar então esse material no final da aula. Terreiro como sujeito de direitos. Precisamos analisar
que religiosamente nós temos liberdade e direitos ao culto desde a Constituição de 1988. Mas para o povo de terreiro, religião é uma das facetas que existe no universo que constitui um terreiro. Para além da religião, nós temos que falar sobre tradição. Nossos ancestrais antepassados negros, quando chegam no Brasil, eles não praticavam religião, eles praticavam uma tradição passada de forma oral, passada de forma ancestral. Eles praticavam uma tradição que dialogava com a natureza, com a terra, com os elementos, e extraíam daí, da natureza, a sua espiritualidade e a sua civilização, o seu modo de convivência, o seu modo de cultura, o seu modo de diálogo. Baseado nisso, organiza-se um terreiro, baseado numa tradição ancestral. Então, hoje, quando se fala em religião de matriz africana, é um universo muito pequeno que existe dentro do terreiro. Por mais que reconheça-se religião a partir de atos, rituais e organizações de fé, que está inserida no terreiro, mas o terreiro se organiza a partir de um modo cultural diferenciado de relação de bem-estar com o indivíduo, entre si e com a natureza e sua espiritualidade. A partir daí compreendemos que o terreiro ele tem os seus direitos e necessidades diferenciadas de um outro local religioso, aonde pessoas se organizam dentro da sociedade comum brasileira e vão, de vez em quando, professam sua fé e voltam para dentro da sociedade. Ao falar de terreiro, nós nos reconhecemos como uma comunidade que preserva suas tradições e, a partir dessa preservação ancestral, porque é nos passada de forma oral, nós criamos nossa civilização. Nós temos nossos costumes e hábitos de se socializar, conversar, se alimentar, vestir. Enfim, nós temos um padrão de convivência diferenciado. E é isso que faz o povo ou a comunidade de terreiro se entender como uma comunidade tradicional, diferente de uma comunidade religiosa. Nós vivenciamos para junto da natureza e comungamos essa natureza com o nosso sagrado. A partir daí, então, existe uma diversidade de decretos e leis que dialogam com essa tradição. Até porque, a partir de tradições, a cultura é formada e cultura ou culto forma religião. E o povo de terreiro, ele está inserido na tradição. Tradicionalmente reexistimos e praticamos a nossa forma de diálogo com a existência, com o mundo e com a natureza. E nesse aspecto, temos que identificar a nossa forma de diálogo com os poderes públicos, de não caracterizar religião quando vamos conversar com o poder público e caracterizar a nossa ancestralidade, de onde viemos e realmente o que somos. Que somos, para além de religiosos, somos povos tradicionais. Somos uma comunidade. O terreiro é uma comunidade, né? Vivencia essa comunidade cultural e ancestral. E é nesse termo, é nesse diálogo que nós devemos
seguir a conversa com os poderes públicos, porque o Estado já nos reconhece com esse título de comunidade tradicional. E agora é o nosso dever fazer essa organização dentro dos nossos terreiros. Colocar a linguagem religiosa dentro dos rituais e nossos cultos, mas colocar essa linguagem tradicional para realmente esse modo civilizatório de existência do terreiro. Como eu já havia falado, então, religiosamente, nós temos a liberdade de crença, direitos garantidos, constituídos, na verdade, pela Constituição. E como nos organizarmos, então, enquanto comunidade tradicional de terreiro? A partir de um auto-reconhecimento, podemos nos organizar a partir de associações, instituições formalizadas com o CNPJ e também a partir de coletivos, entidades informal, mas constituída. Isso feito dentro dos próprios terreiros, a partir de documentos formalizados e reconhecidos, chamados de atas. Feito reuniões, conversado, dialogado, né, com o povo do terreiro, se reconhecem, né, como comunidade tradicional, assinam um documento, registram esse documento no próprio terreiro, com dia, hora, história do terreiro, como chegou ali, da onde esse terreiro descende, né? E registra isso. Esse ato, por si, ele já é uma constituição, um reconhecimento garantido. E os terreiros que porventura quiserem buscar mais direitos, políticas públicas estarem inseridos, podem, através dessa ata, criar um estatuto e fazer sua formalização, criar um CNPJ. Ao longo das nossas conversas aqui, nós vamos trazer essas informações de constituição de direitos. Os direitos, quando não são formalizados, eles não existem para o Estado. Até um e-mail que nós enviamos para um dos poderes, ele já passa a existir. Ele já é reconhecido, já buscamos nosso direito. Temos que entender também que muitas vezes o tempo de comunicação, ele pode ser um pouco tardio. Às vezes buscamos informação e a demora dessa informação, ela leva um tempo maior do que o esperado. E temos o direito de estar buscando essas informações. Mas devemos fazer estudo sempre com registros. Por isso, a busca no executivo deve ser feita sempre por e-mails ou documentos protocolados aonde nós podemos ficar com uma cópia desse protocolo. A partir daí também, quando a gente observa que de repente a resposta ou aquilo que nós temos por direito do executivo não dialoga tão bem com as necessidades do terreiro, nós podemos e devemos buscar o poder legislativo, conversar com os vereadores, de repente com o vereador que dialogue mais com essas pautas, levar essas informações que de repente o executivo, as leis ou o executivo não está conseguindo organizar como necessário, fazer um diagnóstico dos decretos, das leis com a realidade do nosso terreiro. Melhor ainda se nós conseguir dialogar com outros terreiros através de uma audiência pública, né? E levar essas informações para o legislativo através de um vereador ou de um deputado. É possível também, através dos poderes legislativo, nós pedirmos o auxílio dessa construção de uma audiência pública, ou de uma escuta, de uma conversação, da elaboração desses projetos de união do povo de terreiro. Aonde mais terreiros se unem, a tendência é a causa ganhar mais força, justamente através dessa participação social com o poder legislativo.
Lembrando também que qualquer violação não é uma opinião. É ilegal e deve ser denunciado. E quando denunciamos, é necessário fazermos isso também de forma organizada. Juntar provas escritas, e-mails, ameaças, fotos, registros, organizar com o povo da comunidade, do terreiro, organizar isso em documentos para fazer a denúncia cabível e formal. Não adianta apenas nós irmos para uma rede social e falar, e sim organizar isso. Para um terreiro estar devidamente organizado, não precisa exatamente de um CNPJ, mas é necessário o terreiro estar registrando junto com a sua comunidade, dialogando e registrando tudo o que acontece no terreiro, através de atas, através de documentos e guardando esse registro no terreiro para qualquer eventualidade na busca por direitos ou na violação destes. Hoje, os terreiros seguem existindo com muita resistência. Esses direitos garantidos e constituídos também são uma reparação histórica de toda uma construção do Estado brasileiro. Os terreiros existem pela resistência dos nossos ancestrais. Um povo que foi silenciado e que ajudou a construir toda essa nação. E essas leis de garantias e de direitos que hoje estão sendo construídas é de merecimento. Acessar essas leis, buscar esses direitos é honrar nossos ancestrais. Buscar esta reparação, buscar este diálogo é honrar aqueles que antigamente foram silenciados. E a partir dessa aula, eu te faço um convite. Organize uma ação com a sua comunidade. Busquem por uma demanda, façam um diagnóstico e transformem isso numa ação de direitos. Se precisar de auxílio, nos busque nas nossas redes sociais. Pontão de Cultura Família Orum.